Olá! Hoje iremos acompanhar as leituras do 30º domingo do Tempo Comum. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 31, do versículo 7 ao 9. Isto diz o Senhor: Exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: Salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Eis que eu os trarei do país do norte e os reunirei desde as extremidades da terra, entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes, são uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas e eu os receberei entre preces, eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 125. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar, encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios, de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus, capítulo 5, do versículo 1 ao 6. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens, instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora acompanharemos o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Beda escreveu: São Mateus diz que havia 2 cegos que estavam sentados à beira da estrada, implorando a Cristo e recuperaram a visão. São Lucas afirma que quando o Senhor se aproximou de Jericó, curou da mesma forma um cego. Mas ninguém,
pelo menos nenhum homem prudente, pensará que os evangelistas aqui se contradizem, pois o que acontece aqui é que um se refere mais extensamente ao que o outro omite. Deve-se entender, portanto, que um dos cegos era muito conhecido, circunstância que emerge do fato de São Marcos mencioná-lo com seu nome e o de seu pai. Poderia aquele que podia dar visão ignorar o que o cego queria? Mas interroga-o para que pergunte, para que se entregue de todo o coração à oração. Não há nada que o cego possa desejar em preferência à visão, pois tudo que ele tem não pode ver. No sentido místico, Jericó, que é interpretado como lua, designa nossa mutabilidade. E já está perto daquela cidade onde o Senhor deu a visão ao cego. Porque depois de se tornar carne e a paixão se aproximar, atraiu muitos à fé. E não foi nos primeiros dias da sua encarnação, mas alguns anos antes da sua paixão, quando revelou ao mundo o mistério do Verbo. O fato de o Senhor ter dado visão a apenas um ao se aproximar de Jericó, e a dois ao sair desta cidade, significa que antes de sua paixão ele pregou apenas ao povo judeu, e depois de sua ressurreição e ascensão ele se manifestou aos judeus e aos gentios por meio dos apóstolos os mistérios da sua divindade e da sua humanidade. O que São Marcos escreve sobre o cego curado refere-se à salvação dos gentios, pois assim apresentava aos que instruía na fé a figura da sua salvação. Mas São Mateus, que escreveu o seu evangelho para os que creram entre os hebreus e para os gentios cujas notícias acabariam por chegar até ele, fala da cura de dois cegos, para ensinar que ambos os povos deveriam alcançar a graça para professar a mesma fé. Quando o Senhor saiu de Jericó seguido por seus discípulos e uma multidão de pessoas, o cego estava sentado mendigando à beira da estrada. Porque o povo dos gentios começou a ter esperança de ser iluminado quando, seguido por muitos fiéis, o Senhor subiu ao céu, onde entraram juntamente com ele os eleitos do princípio do mundo. Essas pessoas dos gentios estavam então sentadas à beira do caminho, mendigando, porque ainda não haviam entrado no caminho da verdade, embora estivessem se esforçando para alcançá-lo. Tendo tornado famoso o nome de Cristo, o povo dos gentios tentou unir-se a ele apesar da oposição de muitos, primeiro dos judeus e depois também dos gentios, que não queriam que o mundo outrora iluminado invocasse o Senhor. No entanto, a sua oposição furiosa não conseguiu impedir a salvação daqueles que estavam destinados à vida. Ao passar, Jesus ouviu o grito do cego, porque sentiu compaixão pela sua humanidade, pois pelo poder da sua divindade dissipa as trevas do nosso entendimento. Foi para nós que Jesus nasceu e sofreu, como alguém que é passando porque a estação é temporária, assim como é um atributo de Deus organizar tudo de forma imutável. O Senhor chama o cego que clamou quando envia a palavra da fé aos povos das nações através dos seus ministros, os quais, chamando o cego, ordenam-lhe que se levante e se aproxime do Senhor, ou seja, pregando aos ignorantes, ordenam-lhes que tenham esperança na sua salvação, que se levantem do lamaçal dos vícios e que se preparem para estudar as virtudes. Jogando fora o manto, ele se levanta instantaneamente, como quem, livre dos obstáculos que o mundo oferece, avança com passo leve em direção ao doador da luz eterna. Imitemo-lo, então, pedindo ao Senhor, não riquezas, nem bens terrenos, nem honras, mas a luz que nos faz ver como só os anjos veem. A maneira de fazer isso é a fé, e é por isso que o Senhor responde ao cego: vai, a tua fé te salvou. Vá, portanto, e siga aquele que faz o bem, que vê a sua inteligência. Pois quem faz o bem que conhece, e quem imita Jesus, que não quis a prosperidade neste mundo e tolerou a desgraça e o desprezo, é aquele que o segue. E por que perdemos a alegria interior pelo gozo do temporal? Isso nos mostra quanta amargura lhe devolvemos. Até amanhã.